1 de Coríntios, capítulo 11, versículo 28. Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se cada um a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. É muito interessante, no texto que lemos hoje pela manhã, que o apóstolo Paulo diz que quando nós vamos tomar a Santa Ceia, o pão e o vinho, nós temos que olhar em diferentes direções. Nós temos que olhar primeiro na direção do passado, olhar para trás, porque a Bíblia Sagrada diz aqui no capítulo 11, versículo 24, olha como é que a gente tem que olhar para trás. Façam, versículo 24, tendo dado graças, partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado em favor de vocês, façam isto em memória de mim. Quando a gente faz em memória, nós estamos olhando para o passado. A ceia é um convite a olharmos para o passado, mas a ceia também é um convite para nós olharmos para o futuro, porque a Bíblia Sagrada diz que no versículo 26 é uma olhada para frente, porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Esse até que Ele venha é um olhado para frente. Estamos esperando que Ele venha. Estamos esperando que Ele volte. É uma olhada não apenas para frente, mas é uma olhada ao redor, à nossa volta. Porque no versículo 33 diz assim: portanto, meus irmãos, quando vocês se reunirem para comer, vocês se reunirem para comer. Não existe a ceia sozinho. Eu não posso realizar a ceia na cozinha da minha casa eu sozinho. Precisamos estar reunidos. E é uma celebração de que a nossa fé é comunitária. Reunidos. Temos que olhar ao redor, porque o texto diz: esperem uns pelos outros. Tem que olhar para o outro, esperar por ele. E essa espera não é só uma espera da hora, é esperar pelo outro, de que ele caminhe junto comigo. Então nós já vimos que a ceia é um olhar para trás, a ceia é um olhar para frente, a ceia é um olhar ao redor. Mas hoje eu quero especificamente falar da ceia como um olhar para dentro. É um olhar para dentro. Porque eu li para vocês o versículo 28. Examine-se cada um a si mesmo. É um olhar introspectivo. É um olhar que eu faço dentro do meu coração. Então, para que nós olhemos para dentro, eu quero ler outro texto para vocês hoje. Mateus capítulo de número 12, vamos ler a partir do versículo de número 33. Vamos fazer esse exercício de olhar para dentro. Vamos olhar para dentro de nós mesmos. Mateus 12, 33. Olhar para dentro. Considerem, uma árvore boa dá fruto bom, e uma árvore ruim dá fruto ruim, pois uma árvore é conhecida pelo seu fruto. Raça de víboras,
Como podem vocês que são maus dizer coisas boas? Pois a boca fala do que está cheio o coração. Um homem bom, do seu bom tesouro, tira coisas boas. E o homem mau, do seu mau tesouro, tira coisas más. Mas eu lhes digo que no dia do juízo, os homens haverão de dar conta de toda palavra inútil que tiverem falado, pois por suas palavras vocês serão absolvidos e por suas palavras serão condenados. Vamos orar. Senhor, eu quero te pedir nesta manhã que tu, ó Deus, tragas a nossa mente e o nosso coração agora interessado nos valores eternos. Tanto o coração como a mente, nós queremos que estejam interessados naquilo que é eterno. Porque nós temos tantos interesses, e alguns deles são passageiros, temporários, e nós precisamos nos interessar pelo que é eterno. Ajuda-nos a olhar para dentro, porque é condição sine qua non para que tomemos a ceia, que nós saibamos nos examinar a nós mesmos. Ensina-nos hoje a olharmos para dentro do coração, para sabermos qual é o tesouro que há lá. No nome de Jesus eu te peço. Amém. Deixa eu fazer uma pergunta. Você se conhece? Você sabe realmente quem você é? Essa parece ser uma pergunta fácil, mas conhecermos-nos a nós mesmos é muito mais difícil do que a gente imagina. Os filósofos da filosofia grega tinham como uma máxima, e essa era uma máxima de Sócrates, por isso das máximas socráticas era: conhece-te a ti mesmo. É difícil a gente conhecer a nós mesmos, o nosso coração. Tanto que Provérbios capítulo de número 16, versículo 32, o texto diz: melhor é o longânimo do que o herói de guerra, e o que domina o seu espírito é melhor do que o que toma uma cidade. Conhece-te a ti mesmo. Você se conhece? Você diz: pastor, como é que eu posso identificar o meu verdadeiro eu? Como é que eu posso me conhecer? A Bíblia Sagrada diz em Provérbios 27, 19: como na água o rosto corresponde ao rosto, assim o coração do homem ao seu coração. Olha que texto interessante. Provérbios 27, 19: assim como na água o rosto corresponde ao rosto, assim o coração do homem corresponde ao próprio homem. Provérbios 23, versículo 7 diz que assim como imagina a minha alma, assim eu sou. Então vejam bem, quem sou eu? Essa é uma pergunta aparentemente fácil. Ricardo Gondim Rodrigues, RG 457-598, SSP Ceará. Esse é o Ricardo. Mas essa é simples a resposta. Casado com a Silvia Jerusa, pai de 3 filhos. Mas essa é uma resposta simples. O Ricardo é muito mais complicado de ser respondido do que isso. Por quê? Porque nós somos a somatória de tudo aquilo que nós vivemos na nossa infância. Nós somos a somatória daquilo que os nossos familiares eram. Nós somos a somatória das influências
que os nossos amigos, principalmente os adolescentes, foram para nós? Quem sou eu? Eu sou a somatória dos lugares que frequentei, eu sou a somatória dos traumas que sofri, eu sou a somatória dos traumas que eu infligi, eu sou a somatória das alegrias que experimentei, eu sou a somatória das experiências que tive, traumáticas e doloridas, eu sou a somatória das influências religiosas na minha cabeça, eu sou tudo isso. Quem sou eu? É uma pergunta difícil. Porque hoje nós vamos tomar da ceia e o apóstolo São Paulo diz: examine-se o homem a si mesmo. Que coisa difícil é eu me autoexaminar. Eu prefiro que outro me examine. É muito mais fácil que um psicólogo ou um psiquiatra me examine. Mas o texto diz: examine-se a si mesmo. Eu queria que o pastor me examinasse. Pastor, me examina, diga quem eu sou. O texto diz: examine-se, você tem que se examinar. Eu queria que o Espírito Santo me examinasse. O texto diz: examine-se. Não é o Espírito Santo. Eu queria que um anjo viesse dizer quem eu sou. O texto diz: examine-se a si mesmo. Por isso é que eu fui buscar ajuda em Mateus capítulo 12, porque Jesus nos ajuda a examinarmos a nós mesmos ali. Quem sou eu? Versículo 33. Você não é o que você aparenta, você é o que você produz. Você não é o que você aparenta, você é o que você produz, que você gera. Você não é o que você aparenta, você é o que você gera. Veja o que Jesus diz no versículo 33. Uma árvore boa dá fruto bom. Quem sou eu? Eu sou aquilo que eu produzo. Que tipo de vida eu gero? Que tipo de rastro eu deixo atrás de mim? O que eu gero? Você gera morte? Você gera inquietação? O que você gera na sua vida? Você é o que você gera. Você gera perplexidade, você gera alegrias. O que é que você gera? Segundo, a sua verdadeira identidade é definida pela coerência entre o que você é e o que você aparenta ser. Quem sou eu? O verdadeiro Ricardo é definido pela coerência entre o que eu sou e o que eu aparento ser. Veja que Jesus diz isso no versículo 34. Raça de víboras, como podem vocês que são maus dizer coisas boas? Pois a boca fala do que está cheio o coração. Como é que pode eu ser uma coisa e querer aparentar outra? Jesus disse: isso vai rasgar você por dentro, vai dividir você, porque o verdadeiro eu é definido pela coerência entre o que eu sou e o que eu aparento ser. O que eu sou para os outros é a minha reputação. O que eu sou para Deus é o meu caráter. Quem é o Ricardo verdadeiro? O Ricardo verdadeiro é definido pela coerência entre a minha reputação e o meu caráter. Não adianta ter reputação e não ter caráter. É preciso que eles sejam coerentes.
Por isso é que eu posso definir honestidade como a coerência com que eu vivo os valores que eu falo. O que é honestidade? Honestidade é definida pelo meu compromisso de viver aquilo que eu falo. O que é integridade? Integridade é o preço que eu pago para viver coerentemente. Integridade que não requer esse preço significa que não é integridade. Se eu for capaz de dar ao meu inimigo perdão, porque eu digo que eu sei orar a oração do Pai Nosso, quando eu digo perdoa as nossas dívidas assim como nós perdoamos os nossos devedores, eu falo essa oração e eu vivo esse perdão, eu estou sendo íntegro. Quando eu sou tolerante com aqueles que me agridem, porque eu conheço a parábola do devedor compassivo e incompassivo da Bíblia, daquele homem que foi ao rei e o rei lhe perdoou uma dívida monstruosa e ele não conseguiu perdoar uma dívida pequena do próximo. Quando eu falo esse texto e vivo essa realidade, eu estou sendo coerente. Quem sou eu? Eu sou a coerência entre o que eu vivo e o que eu aparento viver. Terceiro, o que você é acaba aparecendo, não adianta dissimular. Veja a última parte do versículo 34, quando ele diz assim: a boca fala do que está cheio o coração. Você diz assim, pastor, quem eu sou? Sabe quem eu sou? Eu sou aquele que num descuido, que quando eu não estou vigiando, vem à tona. Quem eu sou? Eu sou aquele que quando eu não estou policiando, brota. Esse sou eu. Eu não sou aquele que está sendo vigiado, eu sou aquele quando não estou sendo vigiado. Sabe quem eu sou? Eu sou aquele que surge quando eu mesmo estou desapercebido. Porque a minha boca vai falar daquilo que o meu coração está cheio. Às vezes o marido está brigando com a mulher e diz assim, sua vagabunda, safada, desgraçada. Aí diz, me perdoe, eu não queria dizer isso. Não queria ter sido rude, bruto, estúpido. Não é que você não queria ser. Você não queria que o seu verdadeiro eu surgisse. Desses dias eu estava no trânsito, fiz lá uma barbeiragem, a pessoa reclamou comigo e eu esbravejei com a pessoa, cachorro desgraçado. Aí eu mesmo pensei, puxa, eu não devia ter dito isso. Não é que eu não devia ter dito isso, eu não devia ter deixado o verdadeiro Ricardo vir à tona, e veio. Que às vezes a gente põe panos quentes em cima do verdadeiro eu e vai camuflando e vai mentindo. Aí de repente, quando a gente está desapercebido, faz e todo aquele podre que estava lá dentro da gente vem à tona. É por isso que pessoas que não gostam de revelar quem são, não gostam de conviver entre amigos. E o Milor Fernandes tem uma frase muito interessante, ele diz assim, quão admiráveis são as pessoas que eu conheço pouco. Você sabe, pessoas que não têm amigos e não sabem viver em comunidade, qual é o problema deles?
Eu não quero que você conheça o verdadeiro eu, porque se a gente começar a conviver junto, você vai começar a me conhecer de verdade. Não, eu sou uma pessoa de poucos amigos. Significa, sabe o quê? Não quero que ninguém me conheça de verdade. Porque se a gente começar a andar em amizades, começa a conhecer o verdadeiro eu. Ora, basta você ir para um jogo de futebol, de amigos. Vamos tirar um racha. Vamos jogar uma bolinha juntos. Isso é maravilhoso quando acontece em acampamento de igreja. A gente só se conhece aqui, todo mundo maravilhoso. Aleluia, Jesus. Tudo é bom. Tudo é maravilhoso. Vamos para o jogo de futebol. De repente a boca começa a falar do que o coração está cheio. Ladrão. Eu, por exemplo, quando estou em jogo de futebol da igreja, como eu sou muito perna de pau, às vezes o único lugar que me escalam é de juiz. Mas eu não vou ser juiz nunca de jogo de futebol de igreja. Porque os meus amigos mais queridos começam já no finzinho do jogo, até com o pastor deles. Pastor, você está roubando, pastor? E é um jogo bobo, tolo, não é? Quarto, quem sou eu? Eu sou o resultado daquilo que eu alimento o meu coração. Quando eu era adolescente, tinha um ditado popular entre os hippies, na geração hippie, que eles diziam assim: você é o que você come. Porque tinha toda uma mentalidade na nossa época de jovens, época dos Beatles, daquela época, de uma alimentação saudável. Lembra da macrobiótica que a gente comia? E aí eles inventaram um negócio que era o seguinte: você é o que você come, cuidado com o que você come. Estão comendo essas batatinhas tudo encebada aí nesses lugares, esses cachorro-quente cheio de maionese. Você é o que você come. Lógico que você come é o que você é. Jesus vai mais profundamente no raciocínio. Você é o que você alimenta o seu coração. Veja o que ele diz no versículo de número 35. O homem bom do seu bom tesouro tira coisas boas, e o homem mau do seu mau tesouro tira coisas más. Do que eu me alimento, essa passa a ser a minha estrutura. Eu vou alimentando minha alma de porcarias. Quando eu meter a mão para tirar o que eu sou de verdade e reconhecer, eu sou o produto daquilo que eu me alimentei. Do que você se alimenta? De coisas boas ou de coisas ruins? Depende do que você está colocando dentro. Por que minha boca, quando fala coisas ruins? Porque eu passei uma semana, 15 dias, alimentando minha boca da mentalidade podre, de uma sociedade podre. Você começa a alimentar a sua cabeça do que não presta, de valores tortos e podres, vai alimentando de ganância, de ódio, de tudo que não presta. E aí quando você precisa tirar o que você é para saber quem você é, tá podre. Porque foi disso que você se alimentou. Quem sou eu? Eu sou o que falo. Minha boca diz quem eu sou. As nossas palavras têm um valor tão grande na eternidade que nós nem imaginamos. A Bíblia Sagrada diz nos versículos 36 e no versículo 37 que um dos critérios, vão haver alguns critérios pelos quais nós vamos ser julgados. Um dos critérios pelos quais nós vamos ser julgados é o que nós falamos. Interessante isso. O que você fala? O texto diz: eu lhes digo que no dia do juízo os homens haverão de dar conta de toda palavra inútil que tiverem falado. É como se houvesse um mega disco que grava, CD que grava
tudo o que a gente fala, todas as palavras que você falou, estão registradas na eternidade. E nós vamos ter que prestar contas de cada uma palavra que nós falamos. E o versículo 37 chega a ser até mais contundente. Pelas suas palavras, você será absolvido ou será condenado, pelo que você falar. Então, diante desse diagnóstico, nós estamos precisando nos conhecer, porque nós vamos tomar da ceia do Senhor hoje de manhã. E a Bíblia Sagrada diz que aquele que tomar dessa ceia irresponsavelmente, sem saber olhar para dentro, na verdade está comendo e estará bebendo maldição para si, porque está tomando do corpo do Senhor sem saber discerni-lo. Permita-me lhes dar alguns conselhos práticos para que nós sejamos pessoas coerentes, porque o nosso esforço é de sermos coerentes. Vamos entender algumas coisas a respeito de nós mesmos. Deixa eu ser prático com você hoje pela manhã. Invista nos seus valores interiores. Pense o seguinte: quanto tempo durante essa semana você gastou investindo no seu corpo exterior? Hoje de manhã, quanto tempo você gastou se preparando fisicamente para vir a esse culto? E quanto tempo você investiu nos seus valores interiores? Vamos pensar na somatória de tempo? Vamos calcular quanto tempo nós oramos? Quanto tempo lemos a Bíblia? Porque nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Faça um balanço de quantas horas você gastou ouvindo rádio, assistindo imbecilidades na televisão, assistindo burrice, os besterol mais idiotas que pode existir. Eu não acredito, tem crente que é viciado em assistir pegadinha. É tão imbecil que aquilo é uma agressão à vida, ao tempo. Eu jogar meu tempo assistindo imbecilidade. Você é o que você se alimenta. Então, ver um cara com cara de imbecil para mim, eu já fico pensando do que ele se alimentou essa semana, porque ele está com essa cara de imbecil. Um desses dias eu estava conversando com o irmão, e o irmão falou assim: que? Eu disse: o que é isso, rapaz? Aí ele falou: é da pegadinha. Eu digo: rapaz, mas eu vou te contar. Segundo, quando coisas feias e vergonhosas surgirem na sua vida, nunca diga assim: foi sem querer. Eu não devia ter dito isso, foi sem querer. Não foi sem querer. Isso é o que você é. Não trate com leviandade. Quando coisas feias acontecerem com você, não trate com leviandade. Isto é o que você é. Não foi sem querer. Isso é a sua natureza que está vindo à tona. Terceiro, tome muito cuidado com as palavras que você fala. Sabe de uma coisa? Deixa eu dar alguns conselhos para você, meu irmão. Porque a Bíblia diz que nós vamos prestar conta de toda palavra que sai da nossa boca, não é verdade? Está escrito aqui? Não está escrito aqui que no dia do juízo nós vamos ter que prestar conta de toda palavra que nós dissermos? E isso aqui não foi Paulo que escreveu. Isso aqui não foi João que escreveu. Isso aqui foi escrito por Mateus, que Jesus falou. Então, algumas coisas que eu acho que nós devíamos tomar muito cuidado. Por exemplo, não seja portador de más notícias. Tome cuidado de ser o portador de más notícias. Se eu não posso ser portador de boas notícias, eu não quero ser de más. Nunca fale do que apenas for uma suspeita sua. Porque às vezes a gente fala o que a gente suspeita como verdade. Tome muito cuidado. Se suspeita de uma coisa, guarde com você. Você não sabe se é verdade. Terceiro, nunca fale de ninguém se você não estiver absolutamente certo.
de que o que você está falando daquela pessoa é com a motivação santa diante de Deus. Porque senão é fofoca. E fofoca é maldita. Porque às vezes é aquela célebre história. Irmão, eu estou te falando, não é por nada não, é porque na verdade eu estou te contando para a gente orar pela fulana. Que orar que nada, você que está querendo fofocar. Vou te contar esse negócio assim, mas olha, é só fica cá entre nós, é só para a gente orar. Que orar que nada, você está querendo passar a história para frente. Se você não tiver absoluta certeza de que o seu coração está verdadeiro na presença de Deus, não passa a história para frente, não comenta sobre ninguém. A Bíblia diz que 6 coisas o Senhor aborrece, mas tem uma 7ª que Deus abomina. As 6 coisas são: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que trama projetos iníquos, pés que se apressam para correr para o mal, testemunha que profere mentiras. E qual é o 7º? Que Deus não só aborrece, Deus abomina: o que semeia contenda entre irmãos. Não é aborrecer, ele abomina o que semeia discórdias no meio dos irmãos. Isso é uma abominação de Deus. 4, esteja sempre consciente de que você não é o que você pensa. Os conselhos que eu quero dar para você: primeiro, invista nos valores interiores. Quando as coisas feias vierem à tona, não trate com leviandade. Tome cuidado com o que você fala. 4, esteja consciente, você não é o que você pensa. Nós precisamos dos outros. Aquela frase que se diz assim: eu sou o que sou e não tenho satisfação a dar a ninguém. Essa frase não é cristã. Não é do reino de Deus. O cristão tem sim satisfação a dar ao outro. Eu tenho sim satisfações a dar. Eu não tenho satisfação a dar a ninguém. Tenho. Sabe por quê? Porque eu não sei quem eu sou. Eu preciso que os outros estejam me dizendo. Que a palavra de Deus esteja dizendo quem eu sou. Que o Espírito Santo de Deus esteja me revelando quem eu sou. Eu não sou quem eu penso que eu sou. Os meus mecanismos que me dizem quem eu sou são enganosos. A Bíblia Sagrada diz que profundamente iníquo e enganoso é o coração do homem. Quem pode conhecer o coração do homem? Só o Espírito de Deus, que penetra e vasculha todas as coisas e que conhece até o próprio interior de Deus, é que conhece. Por isso é que a Bíblia diz que nós precisamos viver em comunidade, porque é ferro afiando ferro. Um dos sinais mais claros de uma pessoa que está começando a se desviar, sabe o que é? Ele detesta a igreja. Esses crentes são todos uns vagabundos, todos safados, tudo hipócritas, tudo não sei o quê. Eu não quero mais saber de igreja, agora sou eu dentro da minha própria casa. Eu digo, pronto, começou. Está caindo. Por quê? Porque ele precisa se isolar para que o outro não o conheça. O primeiro passo de que quem quer se desviar é: você não pode saber que eu estou caindo. Eu tenho que me separar de você. 5, viva com a certeza de que há um dia que a Bíblia chama de dia do juízo. Irmãos, no espiritismo não existe esse dia. No hinduísmo não existe esse dia. No budismo não existe esse dia. Mas no cristianismo existe. A Bíblia chama de dia do juízo. E no dia do juízo, a Bíblia Sagrada diz que todos comparecerão. O Papa, o presidente dos Estados Unidos, primeiro-ministro da Inglaterra, eu, você, o ex-prefeito de São Paulo, todos comparecerão. E a Bíblia Sagrada diz que nós vamos prestar contas daquilo que foi feito às secretas, daquilo que foi camuflado embaixo de panos quentes,
daquilo que foi dissimulado habilmente, tudo vai comparecer diante do tribunal chamado de dia do juízo. Então, às vezes a gente pensa assim, fiz, está feito, acabou-se, ninguém sabe, terminou. Não, terminou não. Nós vamos comparecer diante do juiz e vamos prestar contas diante do juiz. Por isso que o texto diz, examine-se agora, para não sermos julgados com o mundo. Porque se eu me examinar agora, este cálice, que é o sangue de Jesus, me purifica de todo o pecado. É agora que é a hora de examinar. Que temos um advogado junto do Pai. É agora que o purgatório pode acontecer. Esse dia eu estava conversando com um católico, ele me perguntou, você não crê em purgatório? Eu digo, creio. Eu não sabia que crente cria em purgatório. Eu digo, creio. Agora, eu só não creio que o purgatório é quando a gente morre. Eu creio que o purgatório é agora. E o que me purga dos meus pecados não é fogo. O que me purga dos meus pecados é o sangue precioso de Jesus. É nele que eu estou purgado de todos os meus pecados. Então o purgatório, sabe quando é? É quando o crente se ajoelha e diz, Senhor, aqui está a minha vida. Eu estou precisando de que tu me perdoes. E nesta hora, o poder do sangue de Jesus é o purgatório mais eficaz que tem, porque ele não só limpa, mas ele purifica de todo o pecado.